Muito bem, pessoal. Depois de mais uma pausazinha para um descanso, vamos aqui dar continuidade aos nossos últimos 4 problemas, tá certo? Então, o nosso problema de número 12 diz o seguinte: de quantas formas podemos escolher 3 números do conjunto de 1 a 100, de modo que essa soma ela seja um múltiplo de 3, né? E o segredo para a gente resolver esse problema é a gente particionar esse conjunto de acordo com os restos possíveis na divisão por 3. Então, vou colocar o seguinte, ó. Então, vamos particionar. A gente vai particionar aí o conjunto de 1 a 100. Então, de 1 a 100 da seguinte forma, né? Então, primeiramente, vai estar aqueles números que deixam resto zero na divisão por 3. Então, seria o 0, o 0, o 3, tá aqui o 0, o 3, o 6, o 9, e aí vai até o 99, tá certo? O nosso segundo conjunto seria o R1, que a gente vai chamar de R1. Seriam aqueles que deixam resto 1 na divisão por 3. Então, é o 1, o 4, o 7 e por aí vai. Aí isso aí vai até o 100, tá certo? Só uma coisa interessante e que a gente vai utilizar é que esse conjunto aqui, o R0, ele tem 33 elementos. Já o R1, ele vai ter 34 elementos. E por fim, a gente tem aqueles que deixam resto 2, né? Seria o 2, o 5, o 8. Aí isso aí vai até o 98. E esse daí também vai ter 33 elementos. Agora a grande pergunta é, quando eu pego 3 elementos, né? Quais são os possíveis restos, né? Para que a soma dê ainda um múltiplo de 3? Então a gente vai obter o seguinte, a gente vai ter 4 casos, né? Então vou botar assim, para A mais B mais C ser múltiplo de 3, a gente deve fazer a seguinte escolha. Vou botar assim, caso 1. Então, o caso 1 é se você pegar os 3 elementos ou do R0, ou do R1, ou do R2. Se você pegar 3 elementos aqui dentro, ou 3 elementos aqui dentro, ou 3 elementos aqui dentro, então todos eles aí, essa soma, né, vai dar múltiplo de 3. Então, eu vou colocar assim, caso 1, no caso seria você pegar o, o A, o B e o C, pertencentes todos ao R0, ou R1, ou R2, tá certo? Como é que a gente faz, então, para saber a quantidade? Se você pegar os 3 aqui no R0, então você quer escolher entre 33, 3 elementos. É a combinação, tá certo? Então, isso aqui seria a combinação de 33, escolhe 3. Se pegar os 3 no R1, aí aqui seria o 34, escolhe 3. E por fim, se pegar todos no R2, para você escolher todos do R2, vai ser 33, escolhe 3 também, tá certo? Então, só por curiosidade, a gente não é muito interessado em valores, mas isso aqui vai dar 5.456. Esse daqui vai dar 5.984. E claro, esse aqui também é 5.456. Mas esse foi o caso 1. E o caso 2, ainda tem ainda um caso, que seria quando você pegasse um elemento pertencente ao R0, outro ao R1 e um terceiro ao R2. Então, essa soma também dá um múltiplo de 3, tudo bem? Então, quando você faz isso, né, quando você faz dessa maneira, o que você tem que fazer é o seguinte, ó, para você escolher do R0, você tem 33 possibilidades. Para você escolher do R1, você no caso vai ter 34 possibilidades. E para você escolher, então tá aqui, ó, R0, R1 e R2, aí você teria os 33 possibilidades também.
Aí, no caso, teria que multiplicar. E aí, esse valor aqui multiplicado dá 37.026. Então, o nosso total aqui, o nosso total que nós estamos em busca, a gente teria que somar esses três valores, esses quatro valores aí. Então, seria o 37.026 mais duas vezes os 5.456 mais os 5.984, tá certo? Então, nesse caso aí, isso aí vai dar, só por curiosidade, 53.814. Então, essa aí seria a resposta do nosso problema. Então, perceba que a gente apenas teve que visualizar, né, pegar lá a informação, a restrição que nos é dada e visualizar isso aí como a gente vai montar para fazer a nossa contagem. É muito importante mesmo que a gente sempre tente otimizar como vai ser essa contagem, porque senão a gente começa a se enrolar. Então vocês vão perceber isso durante todo o nosso curso, que eu sempre vou nas soluções tentar otimizar aqui como é que nós podemos fazer essa contagem, tudo bem? Então, vamos aqui para o problema de número 13. Então, o nosso 13º problema, que é um problema que eu acho muito bonitinho, né? É um problema que eu recentemente eu resolvi, né? E eu achei muito bonitinho aqui, pelo menos como eu fiz, né? Como eu fiz aqui a solução desse problema. Então, ele diz o seguinte para a gente, ó. Nós temos mn inteiros positivos, aí ele pega um tabuleiro 2m por 2n, com a pintura usual do xadrez, né? Aí encontre o número de maneiras de colocar m vezes n fichas nos quadrados brancos. A gente já sabe o seguinte, ó, se tem 2m vezes 2n, ou seja, tem 4 vezes m vezes n, tem 4mn casinhas, então a metade vai ser branca e metade vai ser preta, tá bom? Já que aí o total é par. Aí ele quer que encontre o número de maneiras de colocar mn fichas nos quadrados brancos, no máximo uma ficha por quadrado, de modo que não haja duas fichas em quadrados adjacentes brancos, mas a adjacência é considerada só de forma diagonal, né? Que como vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui um tabuleiro, que é bom a gente raciocinar em cima do tabuleiro, né? Então tá aqui só um tabuleiro de exemplo. A gente tem o seguinte, né? Esse tabuleiro a gente pode colocar assim, a gente só se preocupa com a diagonal mesmo, porque não vai ter dos lados, né? Não vai ter peças, né? Vai ter casas da mesma cor. Então, realmente, a adjacência aí preocupante é só a adjacência diagonal. E como é que a gente faz esse problema, né? Porque se você perceber, ele já dá uma certa dica, porque como eu falei, ó, são 4mn casinhas ao todo. Isso significa que são 2mn casinhas brancas. E a gente vai ocupar metade dessas casinhas brancas com fichas. Isso é muito, né? Porque a gente vai ter que se preocupar com a adjacência. Então, o que foi que eu pensei? Eu pensei o seguinte: eu dividi esse tabuleiro, vamos dizer que aqui em cima seja 2m e aqui sejam 2n linhas. Então, são 2m colunas, vou escrever esse m um pouquinho melhor. Então, 2m colunas e 2n linhas, tá certo? Então, é só para exemplificar aí para a gente. Então, eu vou dividir, ou subdividir esse tabuleiro em tabuleiros 2 por 2m, tá certo? Da seguinte forma, né? Então, eu vou pensar nessas duas primeiras linhas. Então, eu estou pensando nesse tabuleiro aqui todinho, tá bom? Eu vou olhar para esse tabuleiro todinho. Aí eu olho para as duas linhas seguintes e vou pegando de duas em duas as linhas. Então, imagine que você fez aí, e aí você foi até a última aqui, né? Quantas linhas ou quantos pares de linhas, né? Ou de subtabuleiros a gente tem, né? Então, a gente vai ter n, né? Porque eu sei que aqui tem 2n, então aqui eu sei que tem 2n. Como eu estou pegando de duas em duas, então eu sei que aqui tem n.
Então, é o primeiro par, o segundo par, o terceiro par, e por aí vai, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que aqui tem duas M casinhas brancas, tá bom? Então, duas M casas brancas. Vou só botar aqui CB, tá bom? Então, duas MCB, duas M casas brancas. Aqui também, obviamente, tem dois M casas brancas e por aí vai até o final, que tem duas M casas brancas, né? Como são N, totalizo 2M vezes N, que eu tinha falado anteriormente. Aí é o seguinte, nessas duas casas, ou nessas duas linhas aqui, qual o máximo que a gente consegue colocar de fichas? Então veja que ou eu ocupo a parte de, quando eu olho assim, via diagonais, ou eu ocupo essa, ou eu ocupo essa, né? E ao mesmo tempo, quando eu ocupar essa, eu já não posso ocupar essa. Então, eu tenho que ocupar essa. Ou seja, eu consigo ocupar no máximo metade das casinhas brancas que tem aí. Então, se eu colocar mais de M, então vai ter duas em diagonal. Vai ter duas aí que a diagonal vai estar preenchida, tá certo? Visto que eu tenho duas M aqui, se eu colocar mais de M, então vai ter uma dessas diagonais que vai ter duas fichas. Então, não pode. Então, vou colocar esse fato aqui, tá certo? Então, vou chamar isso de fato 1, que é o seguinte, em cada subtabuleiro, 2 por 2M, então nós temos no máximo, M casas brancas ocupadas, tá certo? Temos no máximo duas M casas brancas ocupadas. Então, se eu fizer isso para cada subtabuleiro, a quantidade máxima, né, de fichas que eu posso colocar no tabuleiro vai ser o quê, né? Então, esse fato 1 aqui ele vai implicar que a quantidade máxima de fichas, né? Então, a quantidade máxima de fichas, ela ficaria sendo, vou colocar um pouquinho mais para a esquerda para ficar melhor para escrever. Então, isso aqui seria menor ou igual do que para cada subtabuleiro são M, né, no máximo, e você tem N subtabuleiros. Então, aqui fica M vezes N. Só que, na verdade, a quantidade de fichas, né, é M vezes N. Então, essa quantidade aqui é exatamente, né, essa quantidade aqui é exatamente, né, não é nem a quantidade máxima, é a quantidade de fichas, né? O máximo é que seria M vezes N. Eu vou colocar aqui, fica melhor escrito. Então, isso daqui, tá aqui, esse aqui fica assim. Então, esse pedacinho aí, eu sei que isso daqui tem que ser M vezes N. O que é que isso significa, né? Isso significa que cada subtabuleiro desse vai ter exatamente M vezes N, né? Seria uma continha assim, ó. Cada subtabuleiro, então vou botar assim, ó, subtabuleiro 1. Então ele é menor ou igual que M. Subtabuleiro 2, menor ou igual que M, a quantidade de fichas dele. Até o subtabuleiro N, isso aqui é menor ou igual que M. Aí quando você soma isso daqui, aí você iria obter justamente essa desigualdade aqui, né? Que é a quantidade de fichas, né? Então, esse total aqui dá a quantidade de fichas, então seria a quantidade de fichas colocadas, né? Seria menor ou igual que M vezes N. Só que, na verdade, isso aqui é M vezes N. Ou seja, ocorreu a igualdade aqui. Então, tem que ocorrer a igualdade em cada uma desses subtabuleiros. Porque, por exemplo, se um aqui fosse menor, então essa aqui seria menor, que seria um absurdo, né? Então, a gente tem, isso aqui implica, né? Aí está assim, ó, logo, é cada subtabuleiro, então cada subtabuleiro 2 por M,
ou 2 por 2m, perdão. Então, cada subtabuleiro 2 por 2m tem exatamente essa informação já é muito forte, tá bom? Então, tem exatamente M fichas. E agora a gente observa o seguinte, ó, o que que acontece? Imagina que eu coloquei uma fichazinha bem aqui. Então, tá aí uma fichazinha nesse primeiro cara. Obviamente, automaticamente eu veto esse daqui, né? Esse aqui fica vetado. Então, eu sou obrigado a colocar aqui. Então, beleza, coloquei aí. Aí, agora vamos passar para o seguinte, né? Sempre tente pensar nessas diagonaizinhas aqui, ó, porque vão ter M, 2M, né, no caso, vai ter M, né? M diagonaizinhas dessas, cada um tem 2, e aí ou você bota em cima ou você bota embaixo. Então, ou você bota em cima ou você bota embaixo. Só que acontece o seguinte, se eu for colocando em cima e em algum momento eu colocar embaixo, então vamos dizer que esse segundo aqui eu já tivesse colocado embaixo, então eu tivesse colocado bem aqui. Aí o que que acontece? Esse daqui, ele já não poderia ficar em cima, então obrigatoriamente teria que ficar aqui. E aí não poderia usar essa parte de cima, aí teria que usar a parte de baixo, e assim iria, tá certo? Então, eu posso ir colocando na parte de cima, mas se em algum momento eu colocar na parte de baixo, pensando nas diagonais dessa forma, então daí em diante todo mundo tem que ficar embaixo. A mesma coisa, se eu tivesse começado com a parte de baixo, aí eu já não poderia colocar aqui nem aqui, tá certo? Aí você teria que colocar aqui. Aí quando você fosse olhar para essa diagonal, teria que colocar aqui. Então isso faria com que todo mundo a partir daí, lembrando, tem que ter M vezes N. Você poderia dizer assim, ah, mas eu posso colocar aqui, e aí esse daqui eu coloco aqui, mas esse daqui eu coloco aqui. Mas aí, se você fizesse dessa maneira, você não ia conseguir encaixar as M fichas que tem aqui. Tudo bem? Então lembre-se, isso aqui que a gente obteve é muito forte, porque tem que ter M fichas. Então isso limita como nós podemos dispor essas fichas em cada subtabuleiro. Por isso que eu estou destacando essas diagonais assim. Então essas diagonais assim é a nossa visualização. Se você colocar, você começa colocando em cima, mas se você colocar embaixo logo no início, todo mundo fica embaixo. Ou seja, a quantidade de peças em cima, aí você vai ter a outra quantidade de peças embaixo. Então, começou embaixo, quando você começa em cima, aí foi botando, aí em algum momento você botou, ah, não, vou botar embaixo no próximo. E aí você vai ter que ficar embaixo até o final, tá certo? Então, eu vou tentar algebrizar isso aí, essa ideia. O que é que isso significa? Eu vou chamar de x1, né, a quantidade de peças, né, a quantidade de fichas, né? A quantidade de fichas no tabuleiro, no subtabuleiro 1, né? Então, no subtabuleiro 1, de fichas em cima, tá certo? De fichas em cima. Então, fichas em cima. Então, fichas em cima no subtabuleiro 1. E vou chamar de y1. Aí vou só repetir, né? A quantidade. Então, vou até duplicar aqui para não perder muito tempo. Então, a quantidade de fichas embaixo, né, embaixo, no subtabuleiro 1. E tem um fato interessante. Outra observação. Quando você vai para o subtabuleiro seguinte, as fichas que foram colocadas embaixo já determinam que você vai ter a mesma quantidade de fichas na parte de baixo desse tabuleiro, tá certo? Porque elas acabam impedindo, né, a parte de cima desse tabuleiro. Então você só vai ter liberdade. Então, se você colocou, por exemplo, aqui, deixa eu apagar esse daqui. Se você colocou, por exemplo,
duas fichas aqui, então isso significa que a quantidade de escolhas que você vai ter vai ser limitada à quantidade de fichas que você colocou na parte de cima. E aí, somente essa quantidade é livre. O restante, quando você olha o segundo tabuleiro, ele fica totalmente já preenchido com a parte aqui que você colocou embaixo. Então, fica só, no caso aqui, ó, como eu utilizei esse, então aqui, deixa eu botar aqui um exemplo, né? Então, aqui, a partir daqui ficou todo mundo embaixo, né? E aí automaticamente, ó, quem é que ficou vetado? Ó, isso aqui ficou vetado, esse aqui ficou vetado. Então, as duas partes de cima ficaram vetadas, né? Aí você é obrigado a colocar aqui e aqui. Então, só fica livre para você escolher justamente a mesma quantidade de peças, né, que foram colocadas em cima no subtabuleiro anterior. Então, no caso aqui, ó, aqui sim, eu tenho escolha, né? Eu posso colocar aqui ou aqui, aqui ou aqui. Claro, se eu colocar aqui, aí eu sou obrigado a colocar, sou obrigado não. Se eu colocar aqui, aí eu posso colocar aqui ou aqui. Então, eu tenho essa liberdade. Ou seja, né? Quando eu passo para o tabuleiro seguinte, aí a gente tem o seguinte, ó. Lembrando, esse camarada aqui, aí quando eu passo para o tabuleiro de baixo, a gente fica com a seguinte informação, ó. Então, quando eu pego x1 mais y1, primeiramente, isso aqui tem que dar m, que é a quantidade de fichas nesse subtabuleiro. Quando eu vou para a parte de baixo, eu não me preocupo já com absolutamente nada, né? Daqueles que ficaram na parte de baixo, aqueles y1 que ficaram na parte de baixo no subtabuleiro anterior. Então, quando eu pego o x2 mais o y2, isso aqui tem que ser x1, que é a quantidade de fichas, né, que você está colocando aí na parte de cima, tá bom? Então, do tabuleiro anterior, tá certo? Então, eu não me preocupo mais, eu não vou me preocupar mais nesse caso, né? Então, y2 não é que seja a quantidade de fichas que vão ficar embaixo, é a quantidade de fichas que você, na parte de baixo, você pode escolher, que estão livres para você. No caso aqui, ó, eu teria duas fichas, né, possíveis de escolher na parte de baixo, porque o restante já estaria automaticamente preenchido. Então, com isso em mente, quando eu pego aqui, aí agora sim, né, eu penso só nesse pedaço de tabuleiro, de subtabuleiro, né? Então, a gente tem esse fato aqui. E da mesma forma, né, se você raciocinar analogamente, o x3 mais o y3, ele tem que dar o x2. Porque é apenas o que fica livre, né? O que fica livre para você trabalhar no tabuleiro de baixo, nas escolhas, é o x2. Então você vai ter que decidir ali qual a quantidade que você vai botar para fichas em cima e fichas embaixo, tá certo? Isso aí vale até o final. Então isso aí vai valer até o final, tá aqui, ó. Até quando você pega o enésimo subtabuleiro, então, mais o yn, e isso aqui teria que dar o xn menos 1. Então, a quantidade de escolhas que eu tenho que fazer, possíveis, né, é justamente a quantidade de soluções desse sistema. E agora, nós temos que traduzir isso aí para uma maneira em que eu possa contar, né? Eu tenho que contar agora a quantidade de soluções desse sistema. Mas eu quero que você entenda realmente o que aconteceu aqui, né? Como eu estou falando em escolhas, é por isso que o meu y2 aqui, ele não necessariamente é todos que estão na parte de baixo, mas a quantidade de partes de baixo do subtabuleiro que eu posso escolher. Porque, como eu falei, uma vez que você escolha no primeiro, você fica automaticamente, a parte de baixo, né? A parte de baixo do subtabuleiro seguinte já não entra na sua conta de escolha, porque é obrigatório ser preenchido dessa maneira. Já a parte de cima, ela deixa livre, né, aquele pedacinho de subtabuleiro em que você vai se preocupar com o preenchimento. Então, y2 seria a quantidade de partes de baixo aqui, de fichas, que você pode colocar embaixo, né, que você vai colocar embaixo nesse camarada aqui. E isso é moldado justamente por essas equações, né? Porque você começa colocando na parte de cima ou na parte de baixo.
Então, você escolhe, ó, a parte de cima vai ter tantos. E esses tantos, eles têm que serem ali colocados, como a gente está pensando daqui para cá, né? Então, da esquerda para a direita, então tem que ser colocado aí da esquerda para a direita, tá bom? Porque se você colocar aqui na parte de baixo, você começasse colocando, aliás, na parte de baixo, e então você teria já todo mundo aí obrigatoriamente na parte de baixo, tá legal? Porque tem que dar M. Então, é um problema legal, mas tem que prestar bastante atenção. Tudo bem. Então, agora o nosso problema é saber a quantidade de soluções desse sistema aí. E aí entra uma coisa interessante, né? Se você já teve contato com isso, uma ideia muito bacana que vem lá da álgebra é o seguinte: eu somar esses camaradas aí. Então, eu vou somar todas essas equações, como se eu passasse aqui um traço, tá certo? Não ficou um traço aqui, né? Então, se eu passasse aqui um traço, imagine aí, e aí a gente tivesse, tá um sinal de mais aqui. O que que aconteceria, né? Na parte de baixo, ficaria x1, aí, mais, eu vou botar aqui até o xn menos 1, é uma soma telescópica, né? É isso que eu quero chegar a dizer. Mais a soma dos y's, perdão, aí igual a m mais aí x1 até o xn menos 1. Legal? Aí isso aqui vai embora. Então, o que você obtém, vou colocar mais para cá, o que você obtém é o seguinte, você obtém que, peraí, que tem o xn aqui, né? Esqueci o xn. Então, vou botar aqui embaixo, certo? Então, o que a gente tem é xn mais y somado até yn, isso aqui dando m. E agora perceba que toda solução dessa equação é uma solução desse sistema, né? Porque imagine aí que você pegou uma solução aqui dessa equação. Então, automaticamente você achou o xn e você achou o yn. Então, se você achou o xn e o yn, você achou o xn menos 1. Aí vai para cima. Se você tem o xn menos 1 e você tem o yn menos 1, você achou o xn menos 1 ou xn-2, né? E por aí vai. Então, achar uma solução disso é achar uma solução disso. São duas coisas equivalentes. Olha que lindo, né? Então, eu falei que os 4 últimos problemas da gente, nesse caso aqui, seriam problemas um pouquinho mais complexos, né? E aí acontece o seguinte: calcular a quantidade de soluções inteiras não negativas desse camarada aqui, a gente sabe fazer. Então, nós já vimos, né, essa ideia aqui, que daria o seguinte, ó. Então, isso aqui vai dar, vamos botar aqui, quantos pontinhos seria, né? Eu faço sempre a conta usando os pontinhos. Para mim, é mais seguro eu fazer os pontinhos, tá certo? Então, você tem aí m pontinhos, tá legal? E quantos sinais de mais? Veja que você tem, a quantidade de variáveis que você tem é n mais 1. Então, a quantidade de sinais de mais é sempre 1 a menos do que a quantidade de variáveis. Então, você vai ter n sinais de mais. Tá legal? Então, a nossa resposta aí, finalmente, seria o quê? Seria m mais n fatorial dividido por m fatorial dividido por n fatorial, que é a mesma coisa que o m mais n escolhe n ou m mais n escolhe m. Fica a seu critério aí, ao seu gosto. Isso aqui é a nossa resposta para o problema. Então, a quantidade de maneiras de você colocar as m vezes n fichas nesse tabuleiro 2m por 2n é m mais n escolhe n, tá certo? Ou m mais n escolhe m. Tá legal? Ufa, um problema interessante, né? E ficou até bem longa aqui a solução dele, mas porque, como eu falei, a gente usando coisas básicas, a gente consegue resolver problemas bem difíceis, né? Problemas bem difíceis. Eu falei lá no início, não é o fato de serem técnicas básicas de contagem que significa que os problemas que podem ser gerados, né, para aquelas técnicas básicas necessariamente vão ser problemas fáceis. Não necessariamente, como vocês estão vendo agora.
E aí vamos para mais um problema, né? Então, mais um problema. Nosso problema 14, né? E o problema 14, se você olhá-lo da maneira correta, ele não fica tão difícil, tá certo? Que é o seguinte, ó, deixa eu ler aqui para a gente. Determine a quantidade de diferentes permutações A1, A2 até A10 dos inteiros, ou seja, permutações do conjunto de 1 a 10, né? Tais que ele tem sempre que o AI é maior do que 2AI, e isso para I variando de 1 a 5, claro, né? E o AI também é maior do que 2I mais 1, claro, variando o I de 1 a 4. E para enxergar a solução, a gente pode montar um esquemazinho aqui, que eu já deixei pronto para a gente também não perder tempo, que é o seguinte, ó. Então veja esse esquema aqui, ó. Aqui é o seguinte, se a setinha, né? Se a setinha está indo daqui para cá, significa que esse camarada aqui, ele é maior do que esse, né? Esse aqui, consequentemente, é maior do que esse, maior do que esse aqui maior do que esse, maior do que esse, e por aí vai. Então, quando eu traduzo essas duas condições aqui, essa e essa, para a minha permutação, o que tem que acontecer é justamente essa ramificação aqui. E ela vai nos ajudar a nós pensarmos, né, nesse problema. Como, né? Como é que a gente vai fazer isso? Imagina o seguinte, ó. De imediato dá para perceber que o A1 ele tem que ser o maior cara. Então ele tem que ser o maior cara de 1 a 10. Isso significa que o A1 ele tem que ser 10. Então não tem escolha para o A1, tá certo? Então o A1 tá assim, ó. O A1 é o maior, né? É o maior elemento. O que implica que o A1 necessariamente ele é 10. Então você ele já não entra na questão de possibilidades, né? O 10. Aí você tem o quê? Você passa a ter 9, né? Você tem 9 números agora e você quer fazer o restante aqui da distribuição. Aí vamos nos fixar nesses camaradas aqui agora. Então lembrando aqui, restam 9, né? Então tá assim, ó. Restam 9 números para a gente trabalhar com eles. Muito bem, quando eu olho para o conjunto formado pelo A3, o A6 e o A7, perceba que eles estão totalmente desconectados desse, né? Então a escolha deles pode também ser feita, né, de maneira separada. Se você pegar dos 9 que tem, né? Vamos botar aqui, dos 9 caras aí, e escolher 3, automaticamente o maior dentre esses 3 vai ser o A3. E aí você só teria que os outros dois poderia ser o A6, A7, A7, A6, né? Porque aqui não existe relação de ordem entre esses dois. Então a quantidade aqui teria que ser multiplicada por 2, tá certo? Então para a escolha aqui desses três camaradas, você pega os 9 que tinham sobrado, né? Já que o A1 ele obrigatoriamente é o 10, escolhe 3, multiplica por 2, por quê? Uma vez que você escolha 3 entre aqueles 9 que restaram, o maior já tem que ser automaticamente o 3, e os outros dois podem alternar. Um pode ser o A6 ou o A7, ou ele alterna sendo o A7 ou o A6, tá legal? Então fica duas vezes aí o 9 escolhe 3. Beleza. Agora a gente já gastou quantos números, né? Nós gastamos, tá aqui, nós já gastamos um aqui e gastamos 3 aqui. Então a gente tem atualmente 6 números. Vou botar assim, ó. Vou até botar aqui. Restam. Quantos restam, né? Dessa contagem aqui. Restam 6 números que a gente vai ter que agora fazer a ocupação desses, tá bom? Aí o seguinte, desses 6 números, lembrando que eu vou agora botar assim, o restante, né? A gente vai fazer todo de uma vez aqui. Então, o restante dos números que a gente tem que escolher. Desses 6 números que sobraram, automaticamente o maior é o A2, né? Então, vou botar assim, ó, dos 6 números, dos 6 números,
o maior é o A2. Então, não existe escolha aí para o A2. Daqueles que sobraram, o maior, dos 6 números, o maior é o A2. Ou seja, a gente vai trabalhar agora com 5 números, né? E aí a continha é da mesma forma, né? Eu vou olhar para esse camarada aqui. Eu tenho 5 números, eu quero escolher 3. Mesma forma. Então, eu vou ter 5 números. Vou botar aqui de azul. Então, eu tenho 5 números, quero escolher 3, multiplico por 2, porque uma vez que você faça a escolha, né, desses camaradas, o maior é o A4, e aí os outros dois podem alternar, sendo o A8 ou o A9. E aí não tem mais escolha, porque vão sobrar quantos? Você já vai ter escolhido 3 para cá, ficam 2, né? E automaticamente esses dois, o maior é o A5 e o menor é o A10. Pronto. Então, o nosso total, como a gente tem que fazer cada uma dessas escolhas, eu tenho que fazer essa escolha e essa escolha, olha o i aí. Então, o princípio multiplicativo. Daí, vou botar assim, ó. Então, daí, temos quantas permutações? 2 vezes 9 escolhe 3, vezes 2 vezes 5 escolhe 3. Isso aí vai dar 3.360 a menos de erros de conta meu. Tá legal? Então, esse aí é o nosso problema. Mais uma vez, o grande segredo dela, os passos aqui acabaram sendo bem básicos, né? Mas o grande segredo dela estava em justamente a gente saber interpretar as informações da maneira correta. E é isso que pega em muito problema de contagem, muitos problemas de combinatória, é a gente saber a estratégia correta de interpretar aí o que nos é dado de informação. Esse foi o nosso problema 14, mas ainda temos mais problemas, ó. Então vamos aqui para o próximo problema da gente, vai ser o problema de número 15, tá legal? Então, um problema também muito bacana, mas como eu falei, requer a gente tomar cuidado em como a gente vai interpretar e vai manipular aquelas informações que o problema dá. Esses problemas que nós estamos lidando aqui, esses últimos problemas que nós estamos lidando, são claramente problemas um pouquinho mais complexos, né, daqueles que a gente vinha trabalhando. Então, a gente vai sempre trabalhar aí nessa gradação aí de problemas. Diz o seguinte para a gente. São dados 2n mais 1 pontos sobre um círculo, tais que dois quaisquer deles não são extremidades de um diâmetro. Essa informação é vital, vocês vão ver. Prove que dentre os triângulos que têm 3 desses 2n mais 1 pontos por vértices, no máximo, essa quantidade aqui são triângulos acutângulos. Um problema de... Você poderia dizer até que é um problema de combinatória geométrica, né? Então, porque envolve essa questão de pontos e tal. Mas no final das contas, vocês vão perceber que ele é mais simples do que ele parece se você sabe dar o pontapé inicial. Tá legal? Então eu vou colocar aqui uma circunferência para a gente trabalhar em cima dela. E a gente vai fazer o seguinte. Tá aqui. Eita, que aqui saiu ruim, circunferência. Vou pegar aqui o auxílio aqui do camarada aqui. Então a nossa circunferência vai ser essa. Tá? Agora imagine o seguinte. Imagine que você... Vamos isolar um pontinho aí desses 2n mais 1 pontos, tá certo? E vamos traçar o diâmetro. Vamos traçar um diâmetro passando por esse ponto. Tá? É claro que a gente sabe que do outro lado não vai bater em um dos 2n mais 1 dos 2n pontos restantes. Vamos dizer que desse lado aqui ficaram d pontos. Então vamos colocar o seguinte, então desse lado aqui ficaram d pontos. Então, consequentemente, como são 2n pontos que restam, então desse outro lado aqui ficaram 2n menos d pontos. Então aqui de um lado eu tenho 2n menos d pontos e d pontos. O que acontece, gente, se eu pegar
dois pontos que estão aqui, dentre esses dois n menos d, e olhar o triângulo formado com esse pontinho aqui que está fixo. Veja, o que é que acontece? Esse pedacinho claro, ele vai ser um ângulo agudo, mas necessariamente esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso, né? Mas ele vai ter esse ângulo agudo. Então, ele seria um triângulo que não me serviria, tá certo? Então, ele seria um triângulo agudo. Eu vou contar aqui, qual a minha estratégia? Eu vou contar a quantidade de, pelo menos, né? A quantidade de triângulos que tenham algum ângulo agudo, que não me serviria. Eu quero, no caso, eu quero evitar, né, os triângulos que tem algum ângulo maior do que 90. Então, eu quero somente aqueles que todos os ângulos são agudos. Então, esse aqui seria um triângulo que não me serve, né? Porque, vou pegar assim. Esse seria um triângulo que não me serve, porque necessariamente ele teria esse ângulo aqui, que seria maior aqui do que 90, tá certo? Então, são triângulos que não me servem. Então, se eu quero só triângulos acutângulos, então esse aí já não me serviria. E aí fica o seguinte, né? Para cada 2n-d pontos desse, que eu escolher 2, eu tenho um triângulo desse tipo, que é um triângulo que não me serve. Da mesma forma, do outro lado, para cada um desses d pontos que estão aqui, eu vou ter 2 que não me servem. Ou eu vou ter exatamente triângulos que não me servem. Então, o total, vou botar assim, triângulos que não servem. A quantidade de triângulos que não serve para mim vai ser maior ou igual do que 2n menos d, escolhe 2, mais d, escolhe 2. Tá certo? Aí, se você abrir isso daqui e fizer as continhas, eu deixo a seu cargo aí você fazer essas continhas, né? Isso aqui vai dar o seguinte, isso aqui dá 4n ao quadrado menos 4nd e menos 2n mais 2d2 sobre 2. Até logo botar a forma final, né? Então, aqui nas minhas anotações, deixar logo aqui a forma final, né? Fica assim, ó. Vai ficar n2 menos n mais n menos d ao quadrado. Legal? E, consequentemente, né? Essa quantidade aqui, ela é maior ou igual do que n2 menos n. Por isso que eu já coloquei nesse formato aqui. Então, para cada ponto fixo que eu escolho aí dentre esses dois n mais 1, então eu tenho que a quantidade de triângulos que não me serve, tá legal? A quantidade de triângulos que não me serve é maior ou igual que n2 menos n. E aí eu faço isso aí para todos os pontos. E somo, né, para saber qual a quantidade mínima, né, de pontos ou de triângulos que não vão me servir. Então, se eu fizer isso aí, né, então se eu fizer isso para todo mundo, vamos dizer assim, a quantidade de triângulos que não servem, aqui vamos dizer que em relação ao ponto x, né? Então, isso aqui em relação ao ponto x. Então, isso aqui implica que a quantidade de triângulos que não me serve, que eu vou chamar apenas de Tn, vai ser maior ou igual. Aí você tem 2n mais 1 pontos, aí vezes esse n menos 2 sobre n, só que tem um porém, né? Porque quando você faz isso, vou pegar aqui um triângulo, você traça para cá, e aí você traçou para cá, e aí você traçou para cá, tá certo? Então, esse triângulo aqui, ele acaba sendo contado duas vezes, né? Porque ele vai ser contado aqui e ele vai ser contado aqui. Tá legal? Já que esse ângulo aqui é um ângulo maior do que 180. Então, eu tenho que dividir essa quantidade aqui por 2. Então, não posso esquecer de dividir por 2, tá certo? E agora sim, né? Vamos fazer o seguinte. Aí eu quero se eu sei a quantidade de triângulos que me servem, mais a quantidade de triângulos que não me servem. Porque a quantidade de triângulos que me serve, mais a quantidade de triângulos que não me serve, é a quantidade total de triângulos quando você pega os dois n mais 1 pontos e escolhe 3 deles.
Então, isso aqui é 2n mais 1, escolhe 3, tá certo? Então, eu só faço agora as substituições aí, para achar aí a quantidade, né? Ele pede a quantidade máxima, né? Então, fica o seguinte, logo, aí o Tn, né? É 2n mais 1. Então, 2n mais 1 escolhe 3. Aí, menos o Ts, que é justamente aqueles que me servem. Isso aqui é maior ou igual que a quantidade de 2n mais 1 vezes n ao quadrado menos n sobre 2, certo? E agora a gente só vai ajeitar essa desigualdade, né? Porque vai ficar aqui 2n mais 1 vezes 2n vezes 2n menos 1 sobre 6, essa quantidade aí. Aí menos, né? Vou passar agora esse pedaçozinho aqui para cá e o menos ts para cá, né? Então, vou até botar logo do outro lado. Fica assim, ó, ts menor ou igual, né? Então, ts é menor ou igual que essa quantidade, aí menos 2n mais 1. Aqui seria n vezes n menos 1 sobre 2, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou multiplicar por 3 em cima e embaixo para aparecer o 6, né? Então, eu vou botar aqui um 3n, tá certo? E agora a gente só ajeita, né? Vou botar o 2n mais 1 sobre 6 em evidência, né? Isso aqui é igual a 2n mais 1 sobre 6. Aí, se eu colocar em evidência, ficaria o 2n vezes 2n menos 1 menos 3n vezes n menos 1. E aí, se você ajeitar, isso aqui vai dar justamente lá o valor que ele coloca bem aqui, tá certo? Então, fica n vezes n mais 1. Então, aqui vai ficar n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Legal? E aí nós chegamos na desigualdade. Então, perceba, qual era a grande chave, a grande ideia, né? Primeiramente, a gente voltou a utilizar aquilo de, ao invés de contar aquilo que é pedido para a gente acaba contando o que não foi pedido, né? O complementar do que foi pedido. E essa ideia aqui, claro, que é essa ideia de você fixar um ponto, para essa contagem das coisas que você, do complementar, você fixar um ponto é que mata aí esse problema, tá bom? Então, mais uma vez, um problema que, se você não tomar cuidado, fica um problema bem embaçado. E, finalmente, nós temos o nosso último problema de hoje, que é um problema da Olimpíada Internacional de Matemática de 1964, tá bom? Que diz o seguinte, ó. Suponha que 5 pontos estejam situados no plano, de tal forma que nenhuma das retas que os unem sejam paralelas, perpendiculares ou coincidentes. De cada ponto são desenhadas as perpendiculares para todas as retas que unem dois dos outros 4 pontos. Aí determine o número máximo de interseções que essas perpendiculares podem ter entre si. Muito bem, né? Muito bem. Primeiramente, vamos pensar no seguinte, ó. Se eu pensar no... Quantas retas existem, primeiramente, né? Quantas retas desse tipo aí que ele está pedindo, elas existem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular essa quantidade de retas, né? Então, se eu pensar que num certo ponto e nos outros 4, vamos chamar esse ponto P, né? E aí você tem aí distribuído os outros 4 pontos. Então, qualquer dois que você pegar desse, peguei esse, você tem uma perpendicular. E todas são diferentes, né? Em si. Então, aqui é perpendicular. E aqui, se você pegar, aliás, daqui para cá, você tem a perpendicular, né? E por aí vai. Então, o total de retas da gente seria o quê? Seria o 4. Aí escolhe 2, uma vez fixado o ponto, tá certo? E aí você tem que multiplicar isso aí por quanto? Você tem que multiplicar esse valor por 5. Então, isso aqui seria 4 vezes
Aí, aliás, 5 vezes 4 é 6, né? 5 vezes 6. Então, aqui daria 30 retas aí, que são as retas que nos interessam. Então, isso aqui é a quantidade de retas, né, que nos interessam. Beleza, então vou botar até assim, ó, há 30 retas que nos interessam. Então, a gente vai ter que ver as interseções dessas retas, então, que nos interessam. Beleza. Então, a gente vai olhar para as interseções. Mas suponha que de início aí, vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar somente com o fato, de início, que você pegou essas 30 retas e todas elas tivessem posição geral. Vamos supor o seguinte, né? Então, teoricamente, vou até usar essa palavra, então, teoricamente, quantos pontos de interseção a gente teria? Então, a gente teria, para cada duas retas dessa, né, que a gente pegasse, seria um ponto de interseção, se elas estivessem aí em posição geral. Tá legal? Então, teoricamente, existiriam 30, escolhe 2 pontos, tá bom? Aí, só uma observação aqui, né? OBS, isso se as retas, né? Que não vai ser o caso. Então, se as retas estivessem, né? Tá assim, estivessem em posição geral, tá? Ou seja, quaisquer duas que a gente pegasse, definisse uma interseção. Então, em posição geral. Beleza, bacana. Aqui, esse valor aqui, se você tiver interesse em saber, vai dar 435 pontos, né? Ou de possíveis pontos. Mas o fato, gente, é que não nem de perto, né? Essas retas elas vão estar em posição geral, porque vão ter casos em que você vai estar contando aqui alguns pontos mais do que você necessitaria nessa conta. E a gente tem que justamente fazer isso, trabalhar cada um dos casos, né? O primeiro caso, que é o mais fácil da gente visualizar, é o seguinte: o primeiro caso, né? Por exemplo, se eu pegar um ponto, imagina aí, você pegou aqui um dos pontos, né? Sei lá, chama de ponto P, e aí você tem quantas retas, né? Então, você sabe que vão ter outros 4 pontos aqui, então outros 4 pontos aqui, e aí entre esses 4 pontos, então entre esses 4 pontos aqui, vou até botar assim, ó. Então, entre esses 4 pontos, quantas retas existem, né? Aliás, quantas retinhas que eu estou falando, determinada por eles, né? Vai ser, ou vão ser, né? 4, escolhe 2, que no caso aqui vai dar 4 vezes 3, vão dar 6 retas, né? Então, essas 6 retas aí, todas as perpendiculares a ela vão se encontrar em exatamente um ponto, né? Se você tiver aqui, ó, pega aqui essa reta, e aí pega aqui a perpendicular, acaba no P. Se você pegou essa reta daqui, então a perpendicular também morreu no P. Então, essas 6 retas perpendiculares que a gente tem aqui, todas elas estão, têm apenas um ponto em comum. Então, ou seja, esse ponto aqui, ele está sendo contado, cada cara, né, na verdade, está sendo contado quantas vezes, né? Então, esse ponto aqui era para ter sido contado apenas uma vez, mas foi contado 6 vezes. Então, você tem que retirar 5 da sua conta original. Tudo bem? Então, de novo, você tem aqui 6 retas e todas essas retas aqui, né, perpendiculares, elas têm apenas um ponto em comum. Mas na sua continha anterior, você está trabalhando o seguinte: você tem 6 retas, aí você desses 6 caras aí, 6 escolhe 2, você teria aí de coisas que estão sendo contadas a mais, tá certo? Então, foram contadas 15 vezes, né? Então, isso aqui implica que cada um desses pontos aí, né? Cada ponto P, né? Então, cada ponto P dessas retas aí, então, foi contado, tá assim, ó, foi contado aqui 6 escolhe
duas vezes, né? Então, no caso aqui, seria 6 vezes 5, seriam 15 vezes. Então, quanto é que a gente tem que retirar da nossa continha? A gente tem que retirar, vou até colocar assim, ó, retirar a nossa continha 14 vezes 5. Então, isso aqui vai dar 70. Então, nós temos que tirar daquela continha lá, daquele 435, 70. Isso desse primeiro caso. Mas tem mais casos ainda. Que é o seguinte, ó. O caso 2 agora da gente, que é o seguinte, quando a gente tem retas paralelas, né? Porque se você pensar, pega aí dois pontos dos 5, né? Digamos o PU, PI e PJ. Então você tem aí esses dois pontos aqui, e a reta é determinada por eles. Então tem três pontos que estão fora. Digamos que um esteja aqui, o outro esteja aqui e o outro esteja bem aqui. Então você tem essa perpendicular, tá certo? Aí você tem essa perpendicular aqui e você tem essa perpendicular. Então, essas três retas aqui, você contou naqueles 435 pontos como se elas se intersectassem. E não acontece essa interseção. Tá legal? Então, elas são perpendiculares, né? Elas são paralelas, perdão. Elas são paralelas entre si. Então, essa aqui é paralela, essa aqui é paralela, essa aqui é paralela. Então, nesse caso aí, você tinha três retas. Então, 3 escolhe 2. E aí, isso dá 3, né? Que foi contado quantas vezes, né? Então, era para ser 3, e aí foi contado 2, foi contado 3, né? Você tinha que contar apenas um desses 3. Então, você tem que tirar duas dessas para cada um aí dos pontos restantes, tá bom? Então, fica o seguinte, ó. Então, essas três retas aí, vou só botar aqui, ó. Então, aqui tem essas três retas. Então, temos 3 escolhe 2 pontos. Tá legal? O que significa que esse camarada aqui dá 3 pontos. E deveríamos, né? E deveríamos ter contado apenas um. Então, apenas um. Então, eu tenho que tirar duas vezes, né? Já que aqui são 3 e tem que ficar um. Então, o que é que você tem que retirar? Então, a gente tem que retirar para cada par de retas desse, cada par de pontos, perdão, desse daqui. Então, são 5. Então, nós temos que retirar 5, escolhe 2, que é a quantidade de retas determinada por esses pontos, vezes 2. Tá legal? Isso aqui vai dar 30, tá bom? Então, vai dar 30 pontos aí. Então, eu já tenho que retirar esses 70 e tenho que tirar 30. Será que tem mais coisa a ser retirada? Tem um terceiro caso. Tá legal? Então, vou botar assim, ó. Caso 3. E o caso 3 é quando você pega aqui, digamos que você tem um ponto P e você tem um ponto Q, pega 3 dos caras, né? E um ponto R. E aí olha o triângulo formado por eles. Então, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Quando eu traço as três perpendiculares, né? Quando você traça aqui as três perpendiculares, vai dar o ortocentro. Então, o ortocentro, ele está sendo contado a mais também aí. Porque essas retas aí, elas se encontram todas no mesmo ponto, né? Então, o ortocentro aí também está sendo contado a mais. Está sendo contado quantas vezes, né? Quantas vezes você pegar, escolher, né, dentre esses três, dois caras, né? Porque quando você pega essa reta, essa reta, essa reta, são três, né? Você contou três, escolhe dois, né, na tua conta. Lá, o que daria três. Mas é para ter sido contada apenas uma. Então, você tem que retirar dois desses pontos para cada três que você pega. Então, vou botar assim, ó, retirar. Então, retirar da minha continha. Quanto é que eu tenho que retirar? Eu tenho que retirar duas vezes, e aí 5 escolhe 3, tá certo? Isso aqui vai dar 20. Então, 20 é a quantidade aí que eu tenho que tirar.
E pronto, isso aí abrangeu todos os casos. Então, vocês estão vendo aí que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para trabalhar tudo. No final das contas, nossa resposta, né? A nossa resposta, então a nossa resposta seria aí o valor máximo, né? Seria 435. Vou pegar aqui 485, aí menos 70, menos 30, menos 20. Então, fica aí 335 menos 20, 315, né? Então, fiquei 315 pontos, né, de interseção no máximo, né? Então, é o máximo de interseções aí que a gente pode ter, tá certo? E com isso, a gente encerra o nosso primeiro módulo, né? Então, é um módulo que realmente teve bastante coisa para a gente aprender, porque a gente estava discutindo aí a parte, as técnicas básicas, mas, como eu citei, o fato de serem técnicas básicas não significa que são que a gente vai ter sempre problemas fáceis, né? Vocês perceberam aqui que a gente tem muitos problemas interessantes, né? Problemas que envolvem um raciocínio mais complexo e que você domine, né, esses raciocínios, tá certo? E aí eu te aguardo aí no segundo módulo, que vamos entrar nas técnicas intermediárias. Até lá!